a terceira pergunta que eu ia fazer, que se você via que a agência tinha alguma responsabilidade nessa implantação de questões ambientais, né? Então, Então, desculpa. é Pode bastante falar. interessante, assim, isso que você já aproveitou, você já até puxou minha terceira pergunta Não, aí. mas eu acho que eu tenho coisa para falar disso, se você quiser que eu Então, fica à comente. vontade, estamos aqui para Tá te bom. ouvir. Obrigado. Então, sobre o papel da agência, né? Eu acabei citando esse dispositivo lá, que é o artigo 2º, e o decreto que instala a agência, né, que é o 9587 de 2018, tem, na verdade, isso também é um mal dos nossos decretos, né? Como a gente fica dizendo que eles não podem inovar, então eles ficam fazendo copia e cola. E, na verdade, o dispositivo do decreto é exatamente o mesmo da lei. Mas, ou seja, mostra essa preocupação. Agora, é claro que a gente tem que analisar isso num contexto também constitucional, porque tem uma competência que é, primeiro, como você sabe muito bem, os bens. Aliás, tudo que eu estou falando aqui, você sabe muito bem, mas eu estou falando aqui para os Não seus tão bem quanto ouvintes. você. Não, sabe demais. Eu estou falando aqui para os seus ouvintes. Mas os bens minerais são da União, sejam eles aflorantes ou não, por força do que estabelece o artigo 20 da Constituição. A competência privativa para legislar sobre jazidas e minas é uma competência da União, lá no artigo 22. Agora, a competência para atuar na defesa do meio ambiente é comum, artigo 23, incisos 6º e 7º. E essa competência, dentro inclusive da Lei Complementar 50 de 2011, que veio regulamentar o parágrafo único do artigo 23 da Constituição, ela é uma competência em matéria ambiental dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, e lembrando que o nosso sistema de licenciamento é um sistema único, em que apenas um órgão ambiental, por força do que estabelece o artigo 17 da Lei Complementar, apenas um órgão ambiental é o competente para licenciar, fiscalizar e punir administrativamente aquela atividade. Até mesmo antes da Lei Complementar, tem um livro que eu sempre indico, que é do Ney Belo, Nicolau Dino e Flávio Dino, que é Comentários à Lei 9605 de 98, e que ele já falava desse trinômio indissociável dessa competência, ou seja, quem é competente para licenciar ou será para fiscalizar e para punir, ainda que o artigo 17 tenha trazido as exceções em casos de eminente risco, mas com a obrigação de que aquele órgão ambiental que identificou uma pretensa infração encaminhe aquele auto de infração para o órgão ambiental competente. Então, caberá à ANM, para as atividades de mineração, também fiscalizar, mas segundo aí o teor do artigo 2º da lei que criou a ANM, em caráter complementar, mas nunca substituir o papel que é do órgão ambiental. Agora, como agência reguladora do setor, cabe dar a sua contribuição. E aqui eu quero me permitir, se você me permite, eu quero me permitir se você me permite, mas eu quero aproveitar, se você me permite, Pedro, para falar dessa relação de um ponto que eu faço uma crítica já há muito tempo. Acho que a agência já caminhou positivamente, mas ainda tem passos para serem dados que dizem respeito à relação dessas obrigações como condição para instrução dos atos. Exemplo, para que você consiga a portaria de lavra, para que você consiga a concessão que vai lhe permitir explotar aquela jazida, ou seja, efetivamente retirar o minério, você precisa, entre outras obrigações, apresentar a licença ambiental de instalação daquele empreendimento, portanto, emitida pelo órgão ambiental competente. E eu me pergunto, por que cabe à agência receber a licença ambiental como condição? Mas peraí, Sion, não pode ter lavra sem licença. Claro que não pode, é crime, artigo 55 da 9605 de 98. Inclusive o crime em concurso formal, como já entendeu o STJ, o crime de usurpação mineral. Mas, apesar de ser crime, não, a questão é a quem cabe o quê? Não cabe à agência avaliar a licença ambiental. Por quê? Primeiro que ela não tem competência, do ponto de vista institucional. Não cabe à agência avaliar se ele tem licença ou não. Aí eu pergunto, você vai receber a licença. Aí você vai analisar o estudo ambiental para saber se a licença está adequada ou não está?
se compreende todo aquele projeto, não compreende? Claro que não, porque isso cabe ao órgão ambiental. Então, para que você pede? É a mesma coisa de pedir autorização de superficiário como condição para implantar empreendimento linear, como se a licença autorizasse alguém a entrar na casa de outra pessoa. Então, são coisas distintas. Então, é importante que a gente traga e discuta isso. Porque quando as pessoas... Como é que você deu uma licença ambiental que a pessoa vai entrar na minha casa? Não, ele só vai entrar na tua casa se você deixar ou tiver decisão judicial. Ele só vai poder lavrar se ele tiver licença. E agora, se ele quiser fazer de forma criminosa, ele fala sem portaria ou sem licença. Não é isso que vai mudar. Então, qual foi o avanço que a agência já fez, na minha opinião? Foi em relação à guia de utilização. Hoje, a licença é condição de eficácia da guia, mas não é condição da sua emissão. E acho que isso já foi um grande passo. Não faz sentido pedir a licença para a guia. Agora, para que você possa explorar uma jazida, você precisa de licença ambiental. E isso a gente, desde lá da CONAMA 277, já dizia que se tiver uma pesquisa com guia, precisa de licença. Então, eu acho que isso a gente precisa. Isso não é só para a Agência Nacional de Mineração. Eu acho que isso a gente tem que discutir de forma sempre muito ampla, no sentido de cada um com a sua responsabilidade. Não dá para aumentar as caixas dos órgãos, porque isso só traz insegurança e burocracia.